E aí, tudo tranquilo? Bom, agora a gente vai ver de fato como começa a Guerra Fria e eu chamei essa aula de um conflito inesperado, né? Para brincar com essa ideia de que muita gente tem de que a Guerra Fria era óbvia, que ela era, enfim, um evento incontornável, era impossível de não acontecer, uma vez que comunismo e capitalismo são ideologias e sistemas opostos e que necessariamente entrariam em conflito. E na verdade não é assim. A gente tem que lembrar, primeiro, que a Revolução Russa é de 1917. Então, se simplesmente as ideologias explicassem a Guerra Fria tinha que ter começado antes. Para ela acontecer da maneira que foi, eram precisos alguns elementos. Um deles, o enfraquecimento da Europa, que a gente viu no vídeo anterior. Porque sem a Europa como um ator político importante, Estados Unidos e União Soviética vão disputar entre si a hegemonia do mundo. No fundo, a Guerra Fria tem a ver com a ideologia, óbvio, mas é uma disputa por hegemonia. Agora, eles poderiam ter construído um equilíbrio, enfim, uma convivência pacífica, não precisava ter escalado a coisa da maneira que escalou. Para entender essa subida, é que a gente vai ver na aula de hoje alguns elementos, né? Um deles, que a gente também comentou no vídeo anterior, foi a transformação do leste europeu numa área comunista. Isso aconteceu, enfim, em alguns lugares de maneira espontânea, porque havia uma certa alegria, um certo agradecimento dos povos do leste europeu pelo Stalin e a União Soviética terem salvado eles da Alemanha nazista, mas em grande escala não foi bem isso. Em grande escala, a presença das tropas soviéticas forçou de maneira, enfim, violenta, às vezes até brusca, a transformação desses países em comunistas e cujos governos não passariam de satélites da União Soviética. Só que isso, como a gente viu, assustou algumas pessoas, né? Uma parte muito grande da Europa e algumas delas tradicionais passaram para o lado para tal área de influência soviética. Um cara que alerta para isso é o George Kennan, o embaixador americano na União Soviética, que manda, logo após a guerra, um longo telegrama de milhares de palavras, enfim, um cara muito pouco conciso, ainda bem que não tinha áudio do WhatsApp nessa época. Ele manda um telegrama gigantesco, onde ele vai alertar para o presidente dos Estados Unidos, para o Truman, o perigo que ele considerava a União Soviética. Entre as coisas que ele escreve, entre as muitas coisas que ele escreve, está lá: a União Soviética é impenetrável à razão e altamente sensível ao uso da força. Num certo sentido, que não tinha razão, né? O Stalin, enfim, é um brucutu, né? Ele estava pensando só, enfim, no bem dessa elite soviética. No entanto, num certo sentido, ele estava errado. Ele imaginava que a União Soviética planejava uma expansão contínua para todo mundo e não era bem o plano do Stalin. O plano do Stalin era, enfim, consolidar o que ele já tinha conquistado ao longo da Segunda Guerra Mundial e pronto, estava bom para ele. Mas a impressão que passava é que ele planejava uma expansão contínua. Um segundo elemento é o discurso da cortina de ferro. O Churchill, o grande primeiro-ministro inglês durante a guerra, que perde a eleição logo no fim da guerra, na verdade antes até de terminar a guerra com o Japão, já tinha terminado com a Alemanha. Ele, agora sem cargo, ele viaja e em vários lugares, sobretudo dos Estados Unidos, ele faz esse discurso, que caiu uma cortina de ferro sobre a Europa, dividindo o continente em duas partes, uma parte livre e uma parte sob a tirania, e ele vai estimulando, enfim, como que alertando o governo americano para o perigo soviético. E ele chama atenção para o caso da Grécia. A Grécia estava numa guerra civil entre um grupo que queria, enfim, aderir ao comunismo soviético e outro que queria permanecer liberal. E ele dizia que era um dever das potências ocidentais ajudar a Grécia. E falava isso nesse discurso famoso sobre a cortina de ferro. Ele não inventou a expressão, mas ela ficou bem famosa depois dele.
Mas 47 que é o ano decisivo, né? 1947 é o ano decisivo para o início da Guerra Fria, em primeiro lugar, por conta do surgimento da doutrina Truman. A doutrina Truman é mega importante porque é uma virada radical na política externa norte-americana. Até então, a política externa norte-americana era isolacionista. Os americanos diziam, olha, a gente não tem nada a ver com o resto do mundo. A gente, no máximo, aqui está olhando para a América, né? A antiga doutrina Monroe. Tudo bem, na Primeira Guerra Mundial eles foram à Europa, na Segunda Guerra Mundial de novo, mas porque foram atacados. A doutrina Truman mudava isso. A doutrina Truman dizia que a política dos Estados Unidos é apoiar os povos livres que estão lutando contra tentativas de golpes por minorias armadas ou pressões externas. Essa coerção dos povos livres representa uma ameaça à paz internacional e à segurança dos Estados Unidos. Olhando bem, é meio doido isso, porque ele está dizendo que os Estados Unidos têm que se meter em qualquer lugar, em qualquer país que tenha um governo livre que está sendo ameaçado por um golpe. E que o golpe em qualquer país representaria uma ameaça à paz internacional e à segurança dos Estados Unidos. É um discurso meio exagerado, assim, para esse filho tentando convencer a mãe de alguma coisa, assim, meio... Não, para sempre vou ser legal e tal, eu nunca mais vou fazer isso. Tem um certo exagero retórico, mas esse é um discurso do Truman no parlamento. Então ele precisava ser bastante convincente, em parte porque ele queria que o parlamento desse dinheiro para ele poder fazer a tal intervenção na Grécia. O próprio Stalin meio que imaginou isso, que na verdade o problema era a Grécia, que não era bem um discurso contra a União Soviética, mas sim um discurso, uma tática retórica lá do Truman, e ele não se incomoda muito. No entanto, as palavras têm força, né? As palavras criam o seu próprio movimento, e isso deu início, ou pelo menos intensificou bastante, uma certa onda de paranoia dentro dos Estados Unidos. No mesmo ano de 47, veio o Plano Marshall, para impedir, ou para ajudar a impedir a expansão soviética para o lado ocidental. Os Estados Unidos derramam toneladas de dinheiro nos países livres da Europa. Nesse mapa a gente vê claramente, assim, né, o tamanho do montinho é proporcional à quantidade de dinheiro que esse país ganhou, sei lá, nos primeiros 5 anos, eu acho. Então você vê que a Inglaterra que mais ganhou, depois vem a França, depois vem a Alemanha, depois vem a Itália. Houve conversas de oferecer dinheiro também para a Europa Oriental, que seria uma jogada fenomenal, porque isso criaria laços entre os Estados Unidos e esses países, mas a União Soviética não permitiu, né? Mais tarde, ela vai criar um plano econômico para a Europa Oriental, a Comecon, mas que não vai ter nem o mesmo volume, nem a mesma função, já que para o Stalin o bloco soviético era formado por satélites que deveriam funcionar e trabalhar em prol da própria União Soviética. Ele não falava isso, mas era isso que era na verdade. Mas no fundo, em 47, o que vai de fato marcar o início da Guerra Fria é a questão da Alemanha. Esse foi um problema que eles nunca de fato chegaram a alguma conclusão o que fazer com a Alemanha. Porque na Primeira Guerra Mundial a Alemanha tinha sido enfraquecida e deu no que deu. Então deixá-la como estava parecia pior ainda. Então o que eles fizeram? Eles dividiram a Alemanha em 4 partes, cada uma delas governada, administrada por uma potência. União Soviética, França, Inglaterra e Estados Unidos. E fizeram a mesma coisa com Berlim. Dividiram Berlim em 4 partes. Só que, tudo bem, até aí é uma decisão fácil. E aí, vai ser isso para sempre? Isso era um custo, né? Era um custo político, era um custo financeiro. E, no entanto, o Stalin não parecia dar sinais de que tinha qualquer plano para a Alemanha e que não permitia qualquer plano para a Alemanha. Queria simplesmente continuar ocupando a Alemanha até tirar dela todo o recurso possível. E isso não era interessante nem para os Estados Unidos, nem para a Inglaterra, que viam a Alemanha como um ponto estratégico, como barreira para a expansão soviética, né? A União Soviética vai até a Alemanha Oriental. Então,
ter uma Alemanha Ocidental forte era importante para eles, fazia algum sentido. E aí eles nunca chegavam à conclusão do que fazer com a Alemanha, porque o Stalin queria, enfim, tirar tudo e transformar aquilo num estacionamento. Enquanto Estados Unidos e Inglaterra, a França um pouco menos, queriam planejar alguma coisa a médio prazo. Isso leva Estados Unidos, Inglaterra e França a começarem a conversar entre si sobre o que fazer com a Alemanha, ou pelo menos com as partes deles da Alemanha, começam a conversar sobre uma unificação da moeda na área ocidental. Essa informação vem à tona, o Stalin fica furioso ao saber dessas conversas por baixo do pano. Isso dá origem à crise de Berlim, isso já no ano seguinte, em junho de 48. O que foi a crise de Berlim? A crise de Berlim foi simplesmente num determinado dia, caminhões da parte ocidental iam para Berlim. Lembre que Berlim inteira fica dentro da parte soviética, então para abastecer a Berlim Ocidental você precisava passar pela área da União Soviética, e num determinado dia os caminhões foram entrar na parte soviética em direção a Berlim e foram barrados. Tinha lá um aviso, né? Não passe. E aí deram uma desculpa, não, tem um buraco e tal, enfim, não dá para você passar, vamos fazer a obra. Não, mas daqui a pouco volta. Não era assim uma ameaça explícita, era só como se fosse algo, enfim, um contratempo. Mas tudo bem, havia vários caminhos, né, da Alemanha Ocidental para Berlim Ocidental. Os caras tentavam outro caminho, no outro caminho a mesma coisa, um outro aviso, um outro problema, um outro buraco e tal, e assim sucessivamente. Houve uma crise, uma epidemia de buracos na Alemanha Oriental e impediu todos os caminhões de irem em direção a Berlim. Qual era a ideia do Stalin? Não se sabe ao certo, mas vamos deixar Berlim Ocidental minguar, porque sozinha ela não vai conseguir sobreviver. Em volta dela tem só a Alemanha Oriental, e a gente vai deixar, enfim, eles precisarem da gente, pedirem nossa ajuda ou passarem para o nosso lado, não dá para saber exatamente o que era. Qual foi a saída encontrada, né? Pensou-se numa guerra, pensou-se num ataque, mas, enfim, é cedo ainda, estamos falando de 48, a guerra acabou de terminar, o clima está ruim, mas, enfim, não está tão ruim ainda. E aí, o que se faz é apelar para corredores aéreos. Havia 3 corredores aéreos que ligavam a Alemanha Ocidental a Berlim Ocidental. Uma série de obras nos aeroportos de Berlim foram feitas de forma urgente para que aviões maiores ou mais aviões conseguissem pousar em cada aeroporto existente. Só que o espaço aéreo era muito reduzido, eram só 3 corredores que eles podiam usar. E para piorar, os soviéticos ainda ficavam mandando aviões para atrapalhar, assim, numa postura um pouco agressiva, como se fossem atacar os aviões ocidentais, mas acabavam não atacando. E isso nunca tinha sido feito, nunca nenhuma cidade tinha sido abastecida 100% por aviões. Se pensar em Stalingrado, né, uma cidade que foi cercada 2 vezes, primeiro pelos alemães, depois pelos soviéticos, nenhum dos 2 lados conseguiu abastecer a cidade via avião. Isso nunca tinha sido conseguido. E aí os americanos usam toda a sua logística e todo o seu potencial econômico para tentar fazer isso funcionar, e conseguem. E eles têm um esquema, assim, eles fazem um esquema que, num determinado momento, eles conseguem posar um avião em Berlim Ocidental a cada, sei lá, 1 minuto e meio. É uma coisa assim, o número não é exatamente esse, mas é alguma coisa assim. E a cada avião que chegava, os berlinenses ficavam ali vibrando, torcendo. Isso foi muito importante para aproximar os americanos dos alemães, né, que viam os americanos e os ocidentais em geral de uma maneira muito desconfiada por conta da Segunda Guerra Mundial, mas a crise de Berlim serviu um pouco para ajudar, então ficava todo mundo ali. Quando o avião voava abaixo, diziam que o piloto e tal ainda jogavam chocolates para as crianças para ganhar e tal. E aí eles conseguem. E aí depois de alguns meses, quando o Stalin percebe que se ele quisesse piorar a situação, ele teria que partir por um ataque aberto, ele volta atrás e reabre as estradas. Esse é o primeiro evento, digamos assim, mais concreto de crise da Guerra Fria e, portanto, é considerada a abertura ou início da Guerra Fria. Beleza? Espero que tenha ajudado aí esse início. Depois a gente
No próximo vídeo a gente vê outros eventos desse tipo. Abraço!